A graça e a paz do Senhor seja contigo. Hoje eu vou estar fazendo este comentário da Palavra de Deus no capítulo 21 do Evangelho de João, finalizando assim a leitura bíblica deste Evangelho. Um Evangelho muito maravilhoso para a gente aprender mais ainda sobre Jesus, sobre o plano de salvação, sobre o propósito de vida eterna. E aqui, esse capítulo vai finalizar com Jesus, a narrativa, no momento em que Jesus vai ao encontro dos discípulos, quando os discípulos resolvem ir pescar lá no mar de Tiberíades. Esse capítulo tem 25 versículos e ele divide aqui em dois momentos. Esse primeiro momento é quando os discípulos resolvem ir pescar e eles passam a noite toda pescando, mas só que nada apanharam. E aí eles encontram Jesus na praia deste mar. E quando Jesus pergunta para eles se eles tinham apanhado alguma coisa, eles responderam que não. E aí Jesus ordenou que eles lançassem a rede ao lado direito do barco e assim eles iriam achar os peixes. E quando eles fizeram isso, aconteceu como Jesus havia ordenado. E assim eles agora pegaram, na rede 153 grandes peixes. E aí foi quando João reconheceu que era Jesus, porque até então ele não sabia que ali era Jesus. E ali é interessante que esse fato aqui se repete. Quando Jesus chamou esses discípulos pela primeira vez, foi bem no mar, quando ele ordenou que os discípulos lançassem a rede. Pedro também estava pescando e nada apanhou. E foi quando eles ali recebeu o chamado de Cristo. Só que agora se repetiu, porque eles voltaram a ir pescar. Eles estavam tristes ainda, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam ainda sem rumo, sem a direção espiritual. Por isso Jesus foi ao encontro deles. E no segundo momento desse capítulo vai falar sobre a restauração de Pedro. Então Jesus foi para aquele mar de Tiberíades também restaurar não só os discípulos, mas principalmente a Pedro. Porque Pedro ele ainda estava com aquele ressentimento de culpa, aquele sentimento de culpa por ter negado a Jesus por 3 vezes, quando Jesus foi preso. E os discípulos também estavam ainda decepcionados, estavam tristes, estavam ainda sem compreender de fato o que aconteceu com Jesus. Apesar de que Jesus já havia sido manifestado a eles como ressuscitado, como ressurreto, mas ainda assim precisava de um toque de Deus. E foi esse toque de Deus que Jesus apresentou para eles, o toque de Jesus. Jesus chamou eles para cear, estava ali comendo, já tinha peixes ali na brasa, eles fizeram aquela refeição, cearam, e no momento que eles já estavam satisfeitos, já estavam ali todos reunidos e todos já sabiam que eram Jesus, eles não tinham mais dúvida que aquele que estava ali junto com eles era o Senhor. E aí foi quando Jesus começou a questionar Pedro. Ele perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Pedro respondendo disse: Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fez essa pergunta por 3 vezes. E quando Pedro ele ouviu essa pergunta por 3 vezes, ele se entristeceu e ficou cabisbaixo, dizendo: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí foi quando Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Porque Jesus estava chamando Pedro para que ele voltasse para o propósito para o qual ele tinha sido chamado. E Jesus chamou os discípulos dizendo que eles iriam receber o Espírito Santo. E esta passagem é muito emocionante, porque aqui é uma passagem onde mostra um reencontro com Cristo. Às vezes as pessoas se abatem no decorrer da caminhada, se entristecem por algum momento e é preciso desse reencontro com Cristo. É preciso desse novo amanhecer com Cristo, dessa experiência com o Senhor. Eles tiveram novamente essa experiência
quando Jesus ali apareceu naquele mar. E eles reconheceram que o Senhor estava ali. E é assim que Deus desperta o seu povo. Jesus, ele tem uma forma especial para cada um de nós quando a gente se encontra abatido, triste, desanimado, desmotivado. Ele vem ao nosso encontro e ele vai mexer em nós, justamente naquele ponto onde a gente fica preso. Porque Pedro ainda estava preso na sua profissão. Pedro e os discípulos estavam presos e eles precisavam se libertarem daquilo. Olha que quando eles se sentiram tristes, o que foi que eles foram fazer? Eles foram pescar. Era o hábito deles. Era aquilo que trazia um pouco de paz para eles. Era o passatempo deles. E aí eles voltaram para aquele mesmo ponto de onde eles começaram quando eles foram chamados por Jesus lá atrás, quando Jesus comissionou eles para que fossem discípulos. E aí Pedro voltou para o mesmo ponto, lá para o ponto inicial, e Jesus foi justamente lá tirar Pedro daquela situação. Jesus mostrou que ele era mais importante do que os peixes, do que a pesca e do que estar no mar pescando. E às vezes, Jesus também vai ao nosso encontro quando a gente se encontra nessa situação. Às vezes a gente se isola, a gente foge, a gente luta, a gente batalha, mas Jesus vai ao nosso encontro para nos trazer para o centro da sua vontade e do seu propósito. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça em cada momento, para que nós estejamos sempre no centro da vontade do Senhor e possamos entender e compreender os mistérios e a revelação do Evangelho de Cristo. Fica na paz, em nome de Jesus.